Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amon de Trabalho. Nessa aula, a gente vai falar sobre a estrutura, os níveis e a cadência que a gente precisa ter com a metodologia OKR dentro das nossas equipes e da nossa empresa. Vamos lá? A estrutura dos OKRs é separada em três partes. A gente tem os OKRs organizacionais, que são os OKRs da empresa. A gente tem os OKRs departamentais ou dos times e departamentos. E a gente tem os OKRs individuais, que são os OKRs dos colaboradores. Eu trago uma pergunta aqui bem legal. Como saber quando o OKR, o objetivo que a gente está definindo, é um objetivo estratégico ou um objetivo tático? Tá? Na verdade, o que define um objetivo estratégico ou tático é a questão de qual é a duração que esse objetivo vai ter. Por exemplo, um objetivo que tem um horizonte ali de 5 anos, 10 anos, ou seja, um horizonte longo, geralmente a gente chama de visão, né? Seria a visão da empresa, que é onde a gente imagina que a empresa, onde a gente gostaria de estar, né, daqui a 5 anos, é a visão da empresa, tá? E um objetivo que a gente define ali para um ano, a gente chama de objetivo estratégico. Por quê? Porque a gente vai definir ele uma vez por ano e ele vai ser a estratégia da empresa para aquele ano. Então, quando o horizonte desse objetivo que foi definido é de um ano, a gente chama então de um OKR estratégico, tá legal? E quando a gente tem ali os OKRs trimestrais, que são aqueles com duração, né, de 3 meses, a gente chama de OKR tático, tá? Seriam objetivos táticos que as equipes vão ter, tá legal? Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe aqui essa timeline. Então, quando a gente tem a visão para um período mínimo de 5 anos, a gente chama de cadência visionária, né, que seria a visão da empresa num período ali, um horizonte de 5 a 10 anos. E todo ano a gente vai ter OKRs estratégicos, então, tá? Então são objetivos estratégicos ali, OKRs que vão estar sendo criados para a empresa, como sendo o grande objetivo estratégico da empresa para o ano, tá? E trimestralmente a gente vai ter a definição então dos OKRs táticos, né? Que são os OKRs dos times e dos colaboradores. Isso a gente faz a cada 3 meses, né? Então a gente vai ter ali o ciclo anual, normalmente, que são os OKRs estratégicos, tá? E o ciclo trimestral, que é os OKRs táticos ali das equipes e dos times, tá legal? Bom, e os OKRs de nível estratégico, que são os anuais, então, né, que são os objetivos da empresa como um todo, eles vão ser baseados nas diretrizes, né, missão, visão e valores da empresa. Tá? Justamente porque são objetivos estratégicos, né, que a empresa vai buscar ao longo do ano. E eles normalmente vão ser assim, umas metas mais ambiciosas, né, que vão estimular os times e os colaboradores a buscar aquele objetivo durante o ano todo. Né? Então, nesse caso, os OKRs de nível estratégico normalmente eles são bem aspiracionais, né, para justamente trazer esse estímulo, né, para as pessoas, para os colaboradores, para tentarem atingir isso durante o ano todo. E os OKRs de nível tático, como a gente falou, são os trimestrais, né, dos times e colaboradores. E eles são formulados, então, com base na estratégia organizacional. A gente vai ter ali, né, a estratégia da empresa que foi formulada para o ano, com seus OKRs anuais e estratégicos, e a gente vai ter os planos táticos ali voltados à equipe, né, para fazer essa definição dos OKRs trimestralmente e o acompanhamento deles, tá? E normalmente nos objetivos táticos, a gente sempre procura entender como que os times e os colaboradores, né, vão poder contribuir para a performance da empresa, né, para atingir o OKR organizacional e estratégico da empresa. Então aqui a gente pode ver, né, uma estrutura básica de OKRs, onde a gente tem ali os anuais, né, que são os estratégicos da empresa. Então tem ali o objetivo organizacional 1, o 2 e o 3. Normalmente a gente tem de 1 a 3 mesmo objetivos, né, no máximo estratégicos para a empresa, tá, para o ano.
E logo abaixo ali a gente vai ter então trimestralmente, né, os objetivos das áreas ou dos departamentos ou dos times aí, de acordo com o tamanho, né, da tua organização. E esses vão ser os táticos, né, trimestralmente os objetivos táticos. E normalmente a gente define ali também no máximo uns 3 por equipe, tá? Justamente para não perder o foco e não ter muitos OKRs para poder trabalhar no trimestre, tá? Então normalmente a gente busca ter o menor número possível de objetivos tanto para a empresa quanto para as equipes, tá? E caso você resolva utilizar os OKRs individuais, então também trimestralmente ali abaixo dos OKRs táticos das equipes, né, a gente vai ter os dos colaboradores também com até 5 key results ali cada objetivo, né, que seria o máximo recomendável. E por que a cadência é tão importante na metodologia OKR? Existem muitos fatores que facilitam quando a gente tem uma cadência já definida e as coisas já começam a se alinhar, né? Por exemplo, quando a gente tem uma cadência bem certinha, definida, que todo mundo segue e sabe como funciona, isso vai permitir que todo mundo construa, trabalhe e apresente os seus OKRs ao mesmo tempo, né? Ou seja, a empresa ela vai estar no mesmo passo ali, andando todo mundo junto, né, na direção dos objetivos. Isso vai facilitar, inclusive, aquelas atividades, aqueles objetivos que são interligados, né, que geram uma certa dependência entre funções, departamentos, enfim. Quando você tem essa cadência alinhada, as pessoas já podem fazer também, as equipes, né, fazer planejamentos mais voltados a essa, para resolver esses problemas de dependência também, tá? E claro, a gente trabalha com alguns períodos que são normalmente boas práticas, né? Que seria o período estratégico ali de 1 ano e o período tático de definição de OKRs de 3 meses, tá? Mas assim, isso é o que a maioria das empresas utiliza porque se adequa à maioria das empresas. Existem situações onde pode ser necessário que você tenha talvez, né, um ciclo de OKRs estratégicos de 6 meses, por exemplo, e um ciclo de OKRs táticos de 2 meses. Isso pode acontecer quando o setor, né, da tua empresa, ou talvez por ser uma startup, exija que você fique alterando muito a estratégia muito rapidamente, talvez por necessidade no mercado, enfim, mas que tem essa exigência de você estar toda hora alterando a tua estratégia, né? Então você precisa de um ciclo mais curto para que você possa fazer essas mudanças conforme os ciclos forem se alternando, tá legal? Mas o que a maioria das empresas utiliza e o que eu recomendo é a cadência estratégica de 1 ano e a tática de 3 meses. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão das cerimônias, né, das reuniões, cerimônias e apresentações que a gente tem que encaixar nessa cadência para conseguir atingir os objetivos que a metodologia propõe, tá? Então, como a gente mencionou, se a gente vai tratar os nossos objetivos estratégicos anualmente, a gente precisa ter, né, uma reunião de planejamento anual, né, um planejamento estratégico anual. E a finalidade aqui é, então, revisar os OKRs a cada final de ciclo, né? Caso você já venha de um ano onde você trabalhou com OKRs, você vai fazer o fechamento do OKR anual. E se é a primeira vez que você está definindo OKRs, é nessa reunião de planejamento aqui que você vai fazer a definição dos primeiros OKRs, né, organizacionais, tá bom? E então aqui, caso você já trabalhe com OKR, nessa reunião aqui você vai ter a oportunidade de fazer a avaliação dos resultados do último período, tá? Vai fazer a definição das diretrizes estratégicas que vão ser seguidas para os próximos OKRs, vai fazer a criação dos OKRs anuais e vai apresentar esse plano então anual estratégico para o restante dos times, né, poderem também realizar a definição dos seus OKRs, tá? Então a gente tem aqui essa reunião de planejamento estratégica que ela ocorre uma vez por ano, tá? Na definição e acompanhamento, fechamento no caso dos OKRs do ciclo anterior, do ciclo estratégico anterior, tá? E quando a gente está definindo a primeira vez os OKRs para a organização, né, a primeira vez que a gente está fazendo definição de OKRs estratégicos, é importante a gente entender que a gente deve ter
né, um plano estratégico, porque senão a gente vai acabar criando OKRs que podem não ser relacionados com aquilo que a gente realmente está buscando, né, com a estratégia da organização. Então é muito comum assim, uma empresa pegar e aprender a metodologia OKRs, alguém aprender, introduzir ali, mas sem ter um plano às vezes estratégico definido, né? E o OKR ele não vai servir para isso, para você criar o teu plano estratégico, e sim para você direcionar então, né, todos os esforços, o foco da empresa nesse alinhamento que foi criado, tá? Então você vai ter que ter alguma coisa para se basear para criar esses OKRs estratégicos da empresa, né? E minha sugestão é sempre utilizar, né, as ferramentas que a gente utiliza para criar um planejamento estratégico, né, como input de situações que a gente precisa avaliar para criar os OKRs, como por exemplo, né, utilizar as ferramentas como a matriz SWOT, né, ou a matriz FOFA, né, que a gente chama. Então ali vai ter diversos aspectos que você pode querer analisar para criar OKRs. Você também pode utilizar o Business Model Canvas, os fatores críticos de sucesso, enfim, até o próprio modelo BSC, se for um modelo que você já utiliza na tua empresa. Tudo isso pode servir de input na hora de você criar os OKRs estratégicos que vão constar no teu plano estratégico, tá? Bom, então, tirando a parte do planejamento estratégico, a gente precisa ter uma reunião onde os times façam, então, o planejamento tático, que é o trimestral, certo? E a gente precisa ter um encontro para isso, tá? E a finalidade aqui, então, novamente, se você já aplicou OKRs no ciclo anterior, você vai revisar os OKRs, né, do ciclo anterior e vai definir os OKRs para o ciclo seguinte, tá? E a transição dos períodos, dos ciclos, né, trimestrais, ela é muito importante, porque é nesse momento que os times vão ter que analisar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, quais foram as iniciativas que impactaram mais nos resultados-chave, qual foi os resultados-chave que foram atingidos, quais que não foram atingidos, né? Enfim, é onde a equipe vai ter que utilizar todo o aprendizado que ela teve no trimestre para fazer a definição dos OKRs táticos do próximo trimestre, tá? E é um momento, então, ali que cada setor, cada equipe, enfim, vai se reunir e vai definir os OKRs para o próximo ciclo, tá legal? E, essa reunião é feita a cada final de ciclo tático, né? Ou seja, final de cada 3 meses, caso você utilize essa cadência de OKRs táticos, tá? E para não ficar uma situação em que a gente vai definir os OKRs e vai ficar 3 meses sem olhar para eles, o que seria extremamente prejudicial, a gente vai ter que ter uma reunião de check-in, tá? Que é onde a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo, né? Como que tá o andamento das coisas e tal. E aqui você pode fazer semanalmente, né, essa reunião de check-in, ou mensal. Minha sugestão é que seja semanal, que seja o momento, né, em que você vai poder conversar sobre as dificuldades, sobre o andamento dos OKRs, sobre as iniciativas, né, sobre as ações que deram certo, as ações que não deram certo, tá? Então, essa vai ser talvez a principal reunião, porque é a reunião, né, que toda a equipe vai participar, vai fazer o acompanhamento ali, vai relatar os problemas, dar sugestões, etc, tá? Então, ela vai ser ali como um termômetro da metodologia dentro da empresa. Se você vê que essa cadência aqui semanal ou mensal, caso você prefira, ela não está funcionando, você vai perceber que as equipes elas não vão estar engajadas com os OKRs. Elas simplesmente vão estar trabalhando lá e só vão olhar para os OKRs no final do trimestre, quando elas precisam fazer o fechamento, tá? E não é essa a ideia. E é aqui nessa reunião que a gente vai entender então se as iniciativas, né, que a gente definiu estão causando os impactos que a gente esperava dentro dos resultados-chave. Tá? Então, se for necessário, aqui é o momento de criar novas iniciativas ou encerrar iniciativas que não estão dando resultado nos resultados-chave, não estão causando um impacto, né? E também para criar uma rotina e uma disciplina, né, dentro da cultura da empresa, onde as pessoas elas pegam esse costume, digamos assim, de fazer o acompanhamento das suas metas, né? Então, as próprias pessoas vão fazer o acompanhamento dos seus OKRs. É muito diferente, né, de um sistema tradicional, onde você fica cobrando as pessoas, né?
atualizarem, para darem, às vezes até alguma desculpa, né, do porquê que não está atingindo. Não, aqui as próprias equipes é que vão debater os seus OKRs e que vão mudar se for necessário, vão fazer as atualizações para deixar todos os resultados-chave atualizados para que as outras equipes também possam acompanhar, tá? Entre outras coisas. Então é muito importante essa reunião, tá? Que ela seja feita periodicamente, né? Semanalmente ou, sei lá, às vezes quinzenalmente ou mensalmente, como você preferir. E ao final do trimestre, tá? Antes da gente fazer a definição dos novos OKRs para o próximo ciclo, é muito legal se a gente fizer uma cerimônia de apresentação. Tá? Nessa cerimônia é um dia ali que a empresa separa ao final do trimestre, tá? Para que todas as equipes possam fazer uma apresentação simples assim, dos resultados alcançados com aqueles OKRs que elas definiram para o trimestre. Tá? Então, essas apresentações elas podem ser feitas inclusive, tá? Não somente dentro da própria equipe, como para demais equipes interessadas, gestores ou líderes, etc. Tá? Onde as equipes vão apresentar de fato os resultados que obtiveram no trimestre. Tá? E a apresentação aqui também ela não precisa ser uma coisa somente voltada a números. As equipes elas podem mostrar as principais destaques, lições aprendidas que elas tiveram, as principais iniciativas que deram certo, que impactaram mais os resultados-chave, aquelas que não impactaram tanto quanto deveriam, né, os erros, etc. Mas o importante aqui é destacar que se trata de uma celebração. É o momento onde a gente vai celebrar, né, encerrar de fato aquele ciclo, né, ter aquele momento assim de... A gente ficou 3 meses ali correndo atrás dos objetivos e agora é o momento de a gente, né, relaxar e ter aquele momento de celebração, de objetivo atingido, né, de fim de ciclo, para que a gente possa se preparar para começar um novo ciclo. Tá? Isso é muito importante. Se a gente não faz isso e a gente acaba emendando um ciclo atrás do outro sem ter esse momento de fazer uma cerimônia para celebrar, para fechar, para apresentar, isso tudo vai desengajando as pessoas, né? Vai desengajando as equipes, porque elas não têm esse momento, essa satisfação de alcançar alguma coisa. Elas estão sempre ali buscando e nunca tem esse momento, né, de você parar, celebrar, comemorar o que foi alcançado, né? Por mais que não seja o ideal, mas os aprendizados, né? Tudo isso é muito importante. Então, eu costumo com as minhas equipes aqui reunir o pessoal, né, reunir todo mundo, definindo um tempo para cada equipe fazer suas apresentações. As equipes mesmo criam ali alguns slides e apresentam, né? Tem ali um coffee break para a equipe disponível também, né? A gente faz umas brincadeiras. Então, tudo isso é muito legal e pode ser feito ali ao final do ciclo, antes de a gente iniciar um ciclo novo, tá? E basicamente assim, essa seria a cadência que a gente precisa ter. Tá? Seriam a estrutura, né, os níveis e a cadência que a gente precisa ter dentro das nossas equipes ali para conseguir fazer a metodologia fluir na cultura da empresa. Tá? Então é muito importante que você tenha um entendimento assim, de quais são os ciclos, né, os momentos que você vai fazer o teu planejamento estratégico, né, vai criar os teus OKRs estratégicos e quando você vai fazer isso com os táticos e com as equipes. Tá? Então espero que você tenha gostado dessa aula, das dicas e do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula.